quando a gente diz assim, o Gênesis, ele é uma peça teatral, né? Ele era de uma tradição oral e as pessoas encenavam, ou seja, eles iam para o teatro e encenavam o Gênesis. Isso parece uma brincadeira, mas pode ser verdadeiro. Pode ser verdadeiro porque se a gente parar para pensar, os reis, em todas as tradições da Terra, tinham esse momento em que eles assistiam peças teatrais como forma de distração, de diversão. Então, você vê muito isso entre os gregos, parece-me que também os egípcios faziam algo parecido. Então, você vê a Babilônia tinha essa questão teatral. Então, existia essa rica cultura de transmissão teatral de peças, de coisas que aconteceram. Principalmente nas tragédias gregas e nas comédias, você vê muito o relato oral através do teatro. O Gênesis, ele parece uma peça teatral. Que se você lê o Gênesis, você vê que tem todos os elementos teatrais. Todos os elementos do teatro estão ali presentes. Ele pode ser, como é que se diz, hoje nós poderíamos fazer o quê? Nós poderíamos fazer uma peça teatral e nós encontraríamos tudo ali. Nós temos a oralidade, a conversa, por exemplo, a conversa da cobra com o homem, a conversa de Deus com o homem. Então nós temos um momento de oralidade. Nós temos o narrador contando uma história. Isso é muito comum no teatro, né? Nós temos os enlaces e desenlaces. Você tem um momento em que Deus forma tudo, organiza tudo, e quem é que causa a bagunça de tudo? O homem. E aí você pensa o seguinte, o homem era uma representação de um Deus. Ele representava os deuses homens, né? Eu não estou dizendo que o Adão era um deus, eu estou dizendo que na peça teatral o Adão era o arquétipo dos deuses homens, os imperadores, né? Então os deuses homens, eles eram muito petulantes, muito teimosos, muito cabeça dura, só tinha que ser só a vontade deles, e a vontade deles é que importava. Então eles não tinham nada acima da vontade deles, então eles não respeitavam mais nada. E esses deuses homens, que eram os imperadores, estavam representados na figura do Adão, no arquétipo do Adão. O que o Adão fazia? O Adão, ele regia os outros animais, porque só tinha os outros animais naquele momento histórico. Então ele governava a terra, ele era um rei, e os reis eram considerados deuses, e ele governava a terra. Só que ele era muito falho, entendeu? Ele e ainda tinha mais fragilidade porque foi criada a Eva para ser a auxiliadora dele, ao invés dela ajudar, ela fazia atrapalhar, que foi o que ela fez. Ela levou o homem a comer uma fruta que era proibida, então ela atrapalhou ao invés de ajudar. Se o homem cair, não terá quem o levante. Então você vê que é um monte de piadas, um monte de brincadeiras. E quando você lê o Gênesis olhando pelo ponto de vista que ele é uma peça teatral e que ele estava ridicularizando o politeísmo, e ele estava tentando fazer com que as pessoas entendessem que o politeísmo era uma coisa muito errada e tinha que ser abandonado, todas as superstições, e que eles tinham que entender que existia um ser superior a todos os outros e não deviam temer nenhum outro Deus a não ser esse ser superior, você começa a cair a ficha e dizer, cara, tem um monte de fundamentalista que quer que a cobra fale e diz que para Deus nada é impossível. Já que a cobra não fala, vamos dizer que é o diabo que estava no couro da cobra, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a cobra, a serpente, era o mais astuto dos animais do campo. Gente, isso é coisa de teatro. O teatro faz isso. O teatro dá voz para qualquer ser vivo. No teatro você vê objetos do dia a dia falando, cadeiras, mesas, portas, conversando no teatro. Isso é possível no teatro. Então não quer desmerecer o fato que o Gênesis pudesse ser algum tipo de revelação. Sim, ele era uma revelação. A revelação de que naquele momento o homem tinha que abandonar todas as superstições e todo o politeísmo. O homem não podia adorar homens, o homem não podia adorar animais, o homem não podia adorar o céu, as estrelas, a luz, o sol. O homem não podia adorar nada, porque nada era Deus. Tudo era apenas criação. Não eram deuses, eram criações. Criações de quem? Do Altíssimo Deus. E aí eles também não explicam quem é esse Deus. A Bíblia só diz que ele caminhava pelo jardim do Éden, que ele apareceu para o Caim após a morte do Abel, então quer dizer que ele falava com pecadores. Então tem toda essa história. E o Gênesis, ele começa com uma comédia, ele termina numa tragédia.
mas todo ele está revelando um plano de entendimento das coisas. Como ele devia ser uma peça homilética, também usada pelos sacerdotes para ilustrar seus pontos de vista teológicos, então era possível sim que os sacerdotes usassem algum tipo de fábula, algum tipo de tragédia ou comédia teatral para explicar o ponto de vista deles. Por que não? Isso é possível, é mais do que possível. E daí você entende por que o Gênesis não acabou. Ou seja, quando ele chegou a se tornar uma peça escrita, ele já existia na oralidade. Por que ele existia na oralidade e as pessoas não esqueciam? Porque elas não perdiam pedaços do Gênesis? Porque ele foi montado e construído justamente num teatro, e talvez de uma forma musical, porque há muitas das peças antigas, que a gente chama de clássicas, que são dos gregos, elas eram musicais, você tinha uma música ao fundo e as pessoas faziam recitações com cadência, com rima, com métrica, então elas eram poéticas, e daí não se perde, porque a poética você memoriza, só você pensar comigo. Quantas músicas você conhece? A letra inteira. E você nunca sentou para ler a letra, mas você conhece essa letra por quê? Porque você ouve aquela música várias vezes. Então eles apresentavam aquele teatro como hoje as pessoas apresentam, por exemplo, a Paixão de Cristo. Todo ano faziam a Paixão de Cristo, até a época da doença aí que aconteceu. Então o que aconteceu? Todo ano eles encenavam o nascimento de Jesus, a paixão de Cristo. A mesma coisa aconteceu com Gênesis. Toda aquela história do Abraão, toda aquela história do Isaac, da história das tribos de Judá, tudo aquilo era encenado em teatro, por incrível que pareça, eram encenados. Por isso o povo não esquecia. Por isso quando resolveram passar para o papel, aquilo estava na memória popular e todo mundo conhecia. E era fácil passar para o papel porque ela era poética, já estava memorizada, as pessoas cantavam, iam dormir, antes de dormir, cantavam aqueles hinos para as crianças, deviam ser melódicos, devia ser gostoso de ouvir, como hoje muitas músicas na igreja são melódicas, são gostosas de se ouvir, você memoriza só porque elas são gostosas, elas te passam paz, elas te consolam, você não está nem preocupado com o que elas estão dizendo, não quer nem saber o que a letra da música está dizendo, você quer saber que é gostoso ouvir aquela música, dá uma sensação boa, e se você parar para pensar e olhar o Gênesis desse jeito, você vai ver que faz sentido. Parece que há vários trocadilhos no Gênesis. Esses trocadilhos, na minha opinião, não são trocadilhos. Eles são rimas, são algum tipo de sonoridade rimada. E quando eu li ele na tentativa de original que eles fizeram, porque nós sabemos que não temos o original, mas uma tentativa do hebraico original, eu fico vendo ecos das palavras como se fossem rimas do clássico do grego, da poesia grega. Então isso tudo me leva a entender que a briga dos ateus com a maluquice do Gênesis, ela cai por terra quando se entende que, na verdade, o Gênesis não tinha que ser literal. E os teólogos que ficam dizendo que o Gênesis é literal, eles não entendem nada de teologia, eles estão falando bobagens. Porque o Gênesis ele era uma ilustração, uma alegoria para explicar algo de cunho espiritual que era difícil de explicar de outro jeito. Então eles fizeram o quê? Eles fizeram uma história e nessa história tinha os arquétipos. E esses arquétipos explicavam os elementos da espiritualidade. Jesus fez isso direto. Era muito comum os sacerdotes fazerem isso. Eu acredito que Jesus era um sacerdote do templo. Talvez não do templo porque ele era dos essênios, mas ele era um sacerdote. Então o que acontece? Ele fazia toda hora, ele fazia uma parábola. Ele contava uma historinha trivial do dia a dia, da dracma perdida, da ovelha desgarrada, para ilustrar algo sublime, algo sobrenatural, algo espiritual. Ele usava coisas do dia a dia, do cotidiano, para ilustrar algo sobrenatural. E aí as pessoas ficam preocupadas, porque a cobra falava. Meu amigo, eu não estou preocupado que a cobra falava. Tem coisa mais engraçada do que uma cobra que fala. Isso é muito ilustrativo, isso quer dizer que era teatro. Não era problema só da cobra falar, era a questão de dizer primeiro dia, segundo dia. Por que tem que ser primeiro dia, segundo dia? Eu acredito que é porque a peça levava vários dias sendo explicada. Então, o primeiro dia, manhã e tarde, ele sempre falava tarde e manhã,
porque eles começavam a apresentar a peça na tarde do dia e só na manhã do outro dia retomavam e terminavam a peça. E tinha muita coisa acontecendo que a gente não tem no Gênesis, não está escrito no Gênesis. A gente apenas supõe como que eles fizeram essa ilustração da criação do universo, do mundo, ainda mais que a visão cosmológica deles era diferente da nossa, não se sabe até que ponto eles entendiam como é que funcionava o universo, talvez eles nem entendessem que a Terra girava em torno do Sol, em torno do próprio eixo. Então eles faziam uma representação que tinha toda a antropomorfização, ou seja, tornavam tudo pelo ângulo humano. Então tudo tinha perna, braço, olho, boca, tudo falava, tudo andava. Então era muito engraçado, porque ao mesmo tempo que estava sendo uma peça falando sobre o politeísmo, que ninguém era Deus a não ser o único Deus que criou todas as coisas, ela era cheia de piadas. A cobra falar pra mim é uma piada, é uma brincadeira deles, e o povo não entendeu. Aí vem com o fundamentalismo falando bobagem. Ah, o diabo, o diabo, o diabo. Nem existia naquele momento histórico. Eles não iam falar de uma coisa que eles não entendiam, não sabiam. E pelo contrário, o diabo estava alocado dentro dos deuses politeístas. Então ele tinha que ser abandonado, tinha que se desmistificá-lo. E ali se desmistifica tudo. Existia cobras deuses. E ele ridicularizou as cobras deuses quando ele botou uma cobra no paraíso que teve um plano que falhou. Qual foi o plano dela? Vou fazer o homem cair e aí eu vou vencer. Venceu o quê? Não venceu nada. Ela perdeu a capacidade de andar, teve que se rastejar pelo chão e tinha que comer o pó da terra. Gente, o pó da terra, toda vez que fala pó da terra, no início eu pensei que era algum tipo de frase, ou egípcia ou babilônica, fúnebre. Não é. Sabe o que eu descobri? Não tem ligação direta com a morte. Ao contrário, o pó da terra é um nome que se dá para os deuses. Os deuses eram feitos de madeira, eles eram feitos de ouro, eles eram feitos de pedra e eles eram feitos de argila, o pó da terra. Mais de argila porque era mais fácil e barato. Então só a elite que podia ter ouro, só a elite que podia ter prata, só a elite que podia ter esses materiais mais nobres, caros. O povão, pobreta, pegava argila e fazia seu Deus, mal feita, aquela coisa tosca. Tentava imitar a imagem e semelhança do homem, mas não conseguia. E essa história de que os deuses eram animais, sim, eles acreditavam em Deus com formas de animais, então eles pegavam metade do corpo humano, a cabeça era de um animal. Isso é muito comum no Egito, a gente vê muitas ilustrações, mas também era comum no povo babilônico, no povo assírio, e por aí vai. Essas culturas todas tinham isso. O deus cobra existia em todas as culturas, gente, em todas as religiões da época existia um deus cobra. Ele era muito famoso e muito importante. Ele era o antagonista de quase todos os deuses poderosos. Então, naquele momento, eles não dispensaram utilizá-lo para ridicularizar. Eles estavam ridicularizando o deus cobra, né? Seja o Naga lá do hindu, seja o Kukulkan aqui da América, não sei onde que eles conheciam os deuses cobra, tinha muitos naquela época, mas a verdade é que tudo era um plano ali naquela história do Gênesis para fazer tudo que era adoração a Deus parecer uma coisa imbecil e ridícula. Vou adorar um homem? O homem é falho, o homem trai a si mesmo, o homem trai o outro. A Eva faz o homem cair, o homem caiu e desobedeceu e desrespeitou Deus. Então por que eu vou confiar no homem para ser meu Deus? Não vai. Eu não vou confiar nos animais para ser meu Deus, porque foi um animal que fez a gente cair. E por aí vai. Ou seja, e por que você vai confiar num ser feito de barro, né? Mas Deus deu vida ao homem. Ele tomou o homem do pó da terra e o fez a imagem e semelhança de Deus. Então quer dizer que não é o Deus, não é eles fazem os deuses a imagem e semelhança do homem. Ali inverteu no texto. Ele diz que foi Deus quem fez o homem a sua imagem e semelhança. Então a imagem e semelhança do homem, de Deus, o homem era a imagem e semelhança de Deus, não o inverso. Então o mais importante era Deus. Ele é que era a imagem da beleza, da perfeição. E não o homem. O homem só foi uma cópia de Deus. Uma cópia que não era Deus também, porque ele foi criado. Então tudo isso me leva a crer o seguinte: se alguém se ofender, é porque você não está tendo a maturidade de entender o que eu estou tentando dizer. Era uma peça teatral. Ela era da oralidade. Ela devia ser musical, ela tinha poesia, ela era um texto poético, com rima, com cadência, ela tinha uma beleza na pronúncia, uma beleza de ser ouvida porque ao fundo tinha sons de instrumentos musicais. O povo devia se reunir para ouvir isso, como a gente faz hoje as procissões. Eu fico pensando que a gente nunca perdeu certos costumes. Um tempo desse eu estava estudando sobre o deus assírio babilônico e descobri que
existe uma crença de que na hora de orar você tinha que acender um fogo. E hoje a gente vê muitas religiões as pessoas acendendo vela. É o fogo na hora de orar. Quer dizer, nunca se perdeu certos costumes. E eu acho que o costume de representar, por exemplo, o nascimento de Jesus no Natal, a morte de Jesus, a paixão de Jesus na Páscoa, tudo isso existia também naquele tempo. E era representado com o que eles tinham naquele tempo. O que eles tinham? A história de Abraão, de Isaac, de Moisés. E era assim que eles representavam todas essas coisas. Então isso é que deve ter feito com que no momento do Gênesis, o Gênesis fosse construído daquele jeito. Aí a pessoa fala, mas o livro, o Pentateuco foi construído foi escrito pelo Moisés. Gente, não é uma verdade. Ele foi escrito depois do exílio. Atribui-se ao Moisés, mas provavelmente nunca houve essa construção, inscrição. Ele não teve tempo para isso. Diz que ele não tinha tempo nem para julgar o povo, ia ter tempo para ficar escrevendo. Mas ele tinha um escriba lá, o Josué. Josué era um guerreiro também, ele estava metido em tudo que era decisão que tinha que ser resolvida. Gente, vamos ser sinceros, o que nós temos das histórias bíblicas são peças de homilia ou teatro, tá? Por isso elas são assim tão estranhas, esquisitas, por isso que às vezes elas parecem mentirosas, elas não são mentirosas, elas são revelações de funcionamento do mundo espiritual, baseado em coisas que as pessoas entendiam, conheciam, e aí tinham um cunho de humor, de piada no Gênesis, assim. Eles entendiam na época, a gente perdeu de vista, mas se você vai retratar, eu vejo muito ateu ridicularizando, e agora que eu comecei a entender, o ateu fazendo essa piada sobre o Gênesis, ele só fez me orientar e me ensinar que realmente era uma piada, era uma brincadeira, era um teatro. Não é para ser fundamentalista, não. O cara que quer que a terra seja plana, não tem isso lá, meu amigo. A preocupação deles não era essa. O teatro tinha que se passar em vários dias. 7 dias, por quê? Porque tinha que descansar no 7º dia. As pessoas que apresentavam o teatro não iam aguentar mais do que 7 dias trabalhando. Então, o que elas faziam? Tinha um dia que elas tinham que parar e descansar. Por isso que eles usaram o 7º dia do descanso divino, que era para eles também terem descanso. Era tudo do ponto de vista humano. E só era do ponto de vista humano porque era teatro. Agora, se alguém discordar de mim, tem todo o direito. Se alguém ficar ofendido, é porque não é espiritual. Vá buscar um Deus de verdade. Você está muito ignorante, na verdade. Você não sabe nada. Eu gosto da verdade, não gosto de mentira. Porque se você disser que é literal, então você me arruma uma cobra que conversa. Aí a gente vai bater um papo com essa cobra. E não vem com historinha de diabo não, porque não existe também. Eles não tinham esse conceito. Vocês inventaram isso. Inventaram um monte de mentiras sobre isso. A Bíblia diz que não existe outro ser sobrenatural que não seja Deus. Só e mais nada. Essa guerra espiritual entre anjos é tudo bobagem. Dizer que um ser brigou para sair da presença de Deus é idiotice. Então, se ele, que é um ser que estava diante da presença de Deus, brigou para sair, para que eu quero ir para a presença de Deus? Deve ser horrível, que até ele, que era um anjo, que era todo poderoso, quis sair de lá. Dizer que um anjo se corrompeu porque queria ter poder, isso é uma criancice, infantilidade, é pior do que falar que a cobra fala. É muito mais mentiroso. Eu prefiro acreditar que não houve queda nenhuma de anjo algum, que ninguém tentou sair da presença de Deus ou fugir da presença de Deus. Né? Eram tudo uma alegoria para explicar algo para o povo, para explicar como deveria ser o comportamento espiritual das pessoas. Abandonar Deus nunca leva a lugar nenhum. Eram arquétipos, eram só peças teatrais no início. E elas foram construídas depois do exílio, tá? E elas foram construídas baseadas no que as pessoas falavam umas para as outras. Eu tenho uma crença de que as pessoas já tinham essas peças anualmente, tá? Por isso que ela tem toda essa característica de eles falam tarde e manhã, né? Ou ele fala que no 7º dia descansou, né? Ou ele começa com algo engraçado e termina com algo trágico, né? O homem sendo expulso, o Caim matando o Abel, né? Começa engraçado, porque os dois estão ali fazendo uma oferenda a Deus, e aquilo ali estava sendo proibido. O politeísmo queria acabar com aquilo. As pessoas queriam acabar com o politeísmo. E ofertar algo a Deus não fazia sentido. Ele era pleno, ele tinha tudo. Para que eu ia dar alguma coisa? O que eu vou dar para Deus, cara? Olha a piada da coisa. Eu não preciso dar nada para ele. Ele pode tudo. Ele criou um universo, tudo pertence a ele. Eu vou dar uma coisa. É como se alguém me desse um presente e eu devolvesse o presente dizendo, eu estou te dando um presente, mesmo que ele me deu. Coisa mais absurda. É porque era teatro, entenda. Precisava fazer aquela oferenda para ridicularizar o fato das pessoas ofertarem aos deuses. Para tirar aquilo.
Gente, é perigoso isso. Olha o que aconteceu com Caim e Abel. Eles foram tentar fazer uma oferenda e o fim foi a morte de um deles, por ciúme do outro. Porque aí Deus vai fazer a escolha de um e não vai fazer a escolha do outro. Eles estavam ridicularizando a situação. Eles não estavam falando mal de Deus. Eles não estavam dizendo que Deus era ruim, que Deus não tinha onisciência. Claro que Deus sabia todas as coisas. Hoje eu vejo até brincando. Não, mas o Caim, na verdade, ofereceu um monte de erva, e Deus ficou irado, porque no meio devia ter a fruta proibida lá. Gente, as duas árvores eram representação de como se faziam os deuses eram feitos com árvores. É uma brincadeira igual a de hoje. Hoje a salvação é dada por quem? Por Jesus Cristo. Onde foi que Jesus Cristo foi colocado? Num tronco de árvore morto, numa forma de cruz, teoricamente, né? Eu acredito que seja uma cruz. Jesus foi crucificado aonde? Num tronco de árvore. A árvore da vida para toda a humanidade através de Cristo. Ele era a árvore da vida. Aí do outro lado você tem, e a árvore do conhecimento do bem e do mal? A Bíblia é o fruto, ele não fala que é a árvore, ele fala que é o fruto do conhecimento do bem. O que é o fruto do conhecimento do bem e do mal? A Bíblia ela é fruto de uma árvore, ela é feita com material tirado de uma árvore. E o que tem nas suas páginas? Ela tem textos que ilustram para o homem o que é o bem e o que é o mal. E sabe qual é o resultado dela? Ela é mortal. A Bíblia é mortal. Se você ficar só preso nela, você começa a fazer coisas ruins. Você começa a matar. Nós tivemos aí o exemplo das bruxas. As bruxas feiticeiras foram mortas. Será que eram feiticeiras mesmo? A história diz que nem eram feiticeiras. O homem estava com ciúme da mulher porque ela não queria ele. Dizia que era feiticeira para ela morrer na fogueira só de vingança. Cadê a espiritualidade da história? Né? A Santa Inquisição. A Bíblia era o carro forte para fazer aquele tanto de atrocidade na Santa Inquisição. E até hoje, um monte de gente se diz religiosa, se diz espiritual e fazem coisas horríveis, covardes. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela leva à morte. Quando você come de um fruto dela, mas não está preparado para aquele fruto, você tem que primeiro comer o fruto da vida, a árvore da vida. Come primeiro o fruto da árvore da vida, aí vai comer o fruto da árvore do conhecimento, que aí você não morre mais, porque a árvore da vida já te dá a vida eterna. Vocês estão entendendo? Se primeiro o homem tivesse buscado a árvore da vida, que na atualidade seria a representação de um Jesus na cruz, quando ele fosse a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não ia morrer. São duas árvores, são duas representações. Né? São duas representações. Aí você diz, mas no momento em que eles escreveram, eles não pensaram nessas ilustrações todas. Não pensaram. Não pensaram, eles pensaram apenas o seguinte: as árvores seriam representações de Deus. Existia um Deus que dava conhecimento. O Egito mesmo tinha um Deus que era o Deus do conhecimento. E ele normalmente era feito de madeira. Por isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os seus frutos são o quê? São a morte. Né? Dessa árvore você come. Provavelmente a árvore da qual eles faziam esse Deus do conhecimento, ela podia ser venenosa. Por isso que se dizia que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, se comesse era venenoso. Porque as pessoas podiam fazer o ídolo com a madeira da árvore, mas não podiam comer o fruto, porque o fruto era venenoso. Então tem toda essa associação do contexto. De outro lado, a árvore da vida era o quê? Era uma árvore que se você se alimentasse dela, você vivia, mas só que ela não era uma árvore de vida eterna, ela só melhorava a sua vida. Então tem um monte de simbologias aí. Havia um Deus, o Deus da vida. Esse Deus dava vida para as pessoas. Mas eu acredito que ela tem mais uma simbologia representando a fertilidade. Uma árvore que representava a fertilidade. Existiam árvores da qual você fazia o ídolo que representava a fertilidade. A vida, na verdade, era a representação do nascimento de uma criança. Então, um pai passava para o filho o nome dele, de uma tal maneira que a Bíblia faz uma carreira confusa de quanto tempo se passou. Por quê? Porque o pai passa o nome para o filho, para o outro filho, para o neto, para o bisneto, para o mesmo nome, não muda nada. Então ele morre e o filho leva o nome. E todo mundo fica pensando que é a mesma pessoa, mas não é, gente. São filhos, netos e bisnetos. O nome é igual, mas a pessoa é diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? A pessoa era diferente.
mas o nome era igual. Então, quando se contava isso no telefone futuro, no telefone sem fio, aí parece que a pessoa viveu 900 anos, porque a história que ela conta ali é uma história de uma pessoa que viveu 900 anos. Para tudo que aconteceu na vida dele, teria que ter vivido 900 anos, mas não viveu. Era pai passando para filho, para neto, o mesmo nome, e aquele nome ia ganhando a história só pro nome. Ok? Depois eu explico mais.